Salve, leitores e leitoras de terror cósmico, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Café com Spoilers da Jenny. Hoje a gente vai falar sobre a parte 2 desse livro que eu tive que dividir, né? Se vocês lembram, eu falei até a metade e hoje eu vou terminar a próxima metade. Então, vem a vinheta. Então, pessoal, você lembra que a gente tava falando que o Roland, ele tava sem água, acabou caindo lá, ele viu dois galpões que, tipo um posto de estabelecimento da diligência, acabou desmaiando, né? Então, ele desmaiou depois de ver um menino bem magro, dos cabelos brancos, que ele achou que era um fantasma. Ele desmaiou. Na hora que ele acordou, ele viu que ele estava confortável, que tinha feno embaixo da cabeça dele, que ele estava com as roupas úmidas, com as roupas molhadas, e ele viu que o menino não teve força para mover ele, para colocar ele em cima do feno, mas tentou deixar ele o mais confortável possível. O menino estava meio acolhido, falou se o Roland estava com sede, deu água para ele, e o Roland estava morrendo de sede. E aí a gente conhece o nosso integrante da nossa saga, né? Que ele se apresenta, o Roland pergunta como que é o nome dele, e ele fala que o nome dele é John Chambers, ou que ele pode chamar ele de Jack, porque também é o nome dele, Jack John Chambers ou John Jack Chambers, uma coisa assim. Aí lá no fundo do galpão, tem uma máquina que extrai água do chão. E aí o Jack vai lá pra pegar, eu vou chamar ele de Jack, tá, pessoal? Ele vai dar mais água pro Roland. O Jack fala, não, eu achei que você ia atirar em mim, eu fiquei com medo de você atirar em mim. E ele falou, por um momento, eu ia atirar em você, porque eu te confundi com alguém. E ele falou assim, você está falando do homem negro? E aí ele fala, passou uma pessoa assim por aqui? Aí o Jack afirma que há uns dias ou semanas, que o tempo não tem precisão, chegou a passar sim, só que ele teve muito medo desse homem, que ele estava vestido como se ele fosse um padre, e ele ficou o tempo todo escondido no porão do estábulo, para não encontrar com o homem, e que ele só não se escondeu do Roland, porque ele estava dormindo, na hora que o Roland viu ele, ele chegou a acordar. Aí o Jack oferece carne seca pra ele, ele traz uma carne que não é muito boa, cheia de nervos, o Roland chega a comer a carne, aí o Roland, tipo, ele fica se perguntando, como que você vai parar aqui, tipo, no meio do nada? Como uma criança vai parar aqui no meio do nada? E ele fala assim, da onde que você veio? Aí o Jack fala assim, eu não sei. Quando eu cheguei aqui, eu sabia, mas agora eu não sei, eu só tenho pesadelos. A senhora Shai fala que eu tenho muito pesadelos porque eu fico vendo filme na TV à noite. Aí o Roland fala assim, o que é TV? Então a gente já tem uma ideia que o Jack não é do mundo do Roland, né? O Jack vem do nosso mundo, onde existe televisão. Só que o Jack, ele não consegue se recordar de onde ele é, da onde ele veio. Ele tem lapsos de memória. Ele sabe algumas coisas, mas ele não sabe o todo. Mesmo ele não se lembrando, o Roland fica insistindo. Quem que é a senhora Shai? Quem que é a TV? E o menino começa a parecer que tá à beira do choro. E fala assim, eu não sei quem é. Ele fala, eu não posso fazer nada, eu simplesmente apareci aqui. Se ontem você me perguntasse os meus canais de TV favorito, eu até podia te contar. Só que hoje eu não sei. Se amanhã você perguntar meu nome, provavelmente eu não vou saber que eu me chamo Jack. Eu só apareci aqui. E ele não sabe informar o que aconteceu com ele. E nisso, o Roland pensa, a partir de agora ele faz parte de tudo isso, ele fica extremamente revoltado, porque assim, a busca pela torre é uma escolha dele, só que pra ele não é justo colocarem espectadores inocentes no meio disso, como a Ellie. Ele guardou muita dor por ter que matar a Ellie, por mais que o pessoal de Tu não tratou ele bem, ele não gostou de assassinar a cidade inteira, agora tinha aquele menino, e aquele menino agora faz parte daquilo também. Aí ele fala assim, tenta se esforçar, o que você lembra? Aí ele fala assim, eu lembro de uma estátua com água, eu lembro que eu tinha uma bolsa marrom, eu lembro que eu ia a pé para a escola, eu lembro que tinha coisas grandes que transportavam as pessoas na rua, e o Roland não sabe de nada do que ele tá falando, e ele vai dando corda. Só que aí o Jack fala assim, eu não consigo me lembrar mais do que isso. Então, para tirar mais informação,
O Roland, ele hipnotiza as pessoas. Ele é um excelente hipnotizador. É uma arte que se aprende quando é pistoleiro desde criança. Tem uns que que se dão muito bem com essas artes, outros não. E aí ele fala assim: "Você quer lembrar de onde que você veio?" E o garoto fala: "Você não tem como fazer." Ele falou assim: "Eu tenho sim." Ele fala: "Ah, então eu quero me lembrar." Então o que que o Roland faz? Ele coloca a bala, ele coloca uma bala aqui. Aí ele vai mexendo, eu não sei fazer, mas ele vai mexendo os dedos, que as balas elas vão dançando. A bala vai dançando na mão e a pessoa fixa naquilo, ela fica hipnotizada. Então, basicamente, o Jack conta é hipnotizado e ele vem de uma família rica, que ele mora em Nova York. A mãe dele é extremamente distante, o pai dele é um figurão de alguma multinacional, que nunca tem tempo pra nada. E ele é muito apegado com a babá, a senhora Shai. E é ela quem cuida dele, quem lê livros pra ele, que ele tá indo pra escola. E ele sente algo estranho no caminho indo pra escola, que ele tá indo de pé pra escola. Ele sente, sabe quando você olha pelo canto do olho e você tem a impressão que você tá vendo alguém? Ele sente a presença de um homem como se fosse um padre, o homem negro. E de repente, alguém empurra ele. Ele sentiu um empurrão na mochila e ele vê um Cadillac vindo. E o negócio foi tão rápido, que o Cadillac, assim, ele passou por cima do Jack, passou. Saiu aquele líquido vermelho de todos os orifícios dele. Ele foi esmagado da cintura para baixo. As suas genitais foram esmagadas. Foi uma morte extrema. Ele ainda não morreu, né? Ele tá nessa situação extremamente horrível. E ele se pergunta assim: gente, será que eu ralei meu joelho? E na hora ele ouve alguém falar assim: me dá licença, eu sou o padre. E na hora ele vê o homem negro. Ele vê o homem negro vindo e ele sente muito medo. E ele não quer que ele veja. Aí o Jack olha pra cima, como ele olhasse as mãos assim pro céu, e ele morre. E no que ele morre, ele acorda no posto de parada. Então, assim, ele morava em Nova York, no nosso mundo. Ele foi assassinado de uma forma brutal, empurrado num acidente de trânsito, e ele acordou no posto de parada. E conforme ele vai passando os dias no posto de parada, a mente dele vai se denegrindo, ele vai esquecendo quem ele é. Enquanto ele tá hipnotizado, o Roland pergunta: você quer se lembrar do que aconteceu com você? Porque o Roland tem esse poder de fazer a pessoa lembrar ou esquecer. E ele fala: não, eu não quero lembrar, porque eu ainda sinto o gosto do líquido vermelho na boca e das próprias fezes na boca. Ele falou: não quero lembrar disso. E aí o Roland: então tudo bem, você vai esquecer. Então, gente, o mundo do Roland não é igual ao nosso, mas tem muitas coisas antigas do nosso mundo lá, como se fossem coisas antigas. E lá tem uma bomba de água, da mesma forma que tem aqui, tem lá. E lá era um posto de parada da diligência. Ele fica se perguntando: por que que essa bomba de água funciona? Porque uma bomba de água não funciona há séculos, centenas, até milhares de anos. Mas aquela ali funciona, é só você apertar o botão de ligar que funciona. E na cabeça do Roland, ele tem certeza que aquilo ali é a obra de demônios. Ele vai lá, liga a bomba, toma água e ele começa a pensar sobre toda essa situação. Ele tá se aproximando do Homem de Preto. E em toda a sua vida, toda a sua jornada, isso nunca aconteceu. Ele fica se questionando: será que foi o Homem de Preto que tá deixando eu me aproximar? Será que foi o Homem de Preto que colocou esse menino aqui? Será que eu tô dançando conforme a música dele? Tudo que eu faço é seguir os passos dele conforme ele quer que eu siga os passos dele. E ele tá lá, ele vê o Jack, aquele menino indefeso, sabe? E começa a nascer nele um sentimento de eu tenho que proteger. Tem uma nostalgia. Ele lembra do primeiro catete dele, que é o Allen, o Kubert, a Susan. Ele lembra das pessoas de Tu, sabe? E ele fica se questionando se ele tá fazendo... Será que ele não tá fazendo tudo o que o Walter da Sombra quer? Será que ele não tá dançando conforme a música? Bom, pessoal, aí os dois dormem. Quando ele acorda, ele fala assim pro menino: Jack, amanhã eu tô partindo, eu preciso ir embora e você vai comigo. E aí o menino fala: você vai atrás do homem mau? E ele fala assim: eu vou. Aí ele questiona: você vai matar ele? Ele fala assim: eu não sei, porque eu preciso que ele me leve a um lugar. Aí o Jack fala: que lugar é esse? A torre. Aí ele fala: olha, a gente tem comida, a gente tem suprimento, tem alguma coisa. Aí o Jack fala: ó, a gente tem água suficiente que a gente consiga carregar por causa da bomba e tem um pouco de comida. Só que tem um porão que eu nunca fui lá embaixo, eu tenho muito medo desse porão.
parece que existem fantasmas lá embaixo. Aí o Roland fala, não, pode deixar que amanhã eu desço lá, amanhã a gente parte, eu desço e vejo o que tem lá. Os dois dormem, no outro dia ele acorda e ele vai para descer no porão. E o Jack implora muito para ele não ir, para ele não deixar ele sozinho. Gente, aquele menino, aquele coitado daquele menino que foi brutalmente assassinado na outra vida, tá sozinho no meio do deserto, assim, a primeira pessoa que ele viu, ele se apegou, né, tirando o Walter, que ele sentiu que não era uma pessoa boa, e ele não quer que ele desça lá de forma alguma, porque tem alguma coisa muito ruim dentro daquele porão. Gente, realmente tem algo ruim lá dentro. Na hora que o Roland desce, ele acha suplementos, lentilha, manteiga, só que começa a sair um gemido, tipo de fantasma da parede, um negócio tipo, sabe? Um negócio muito sinistro. Jack lá em cima, desesperado, falando, sobe, moço, pelo amor de Deus, não fica aí. E o Roland, calma, espera. O Roland com muito medo, gente, ele com medo, mas ele é um pistoleiro. E ele vai seguindo o rumo da voz. Ele vai seguindo o rumo da voz. E nisso ele chega num buraco na parede e ele fala assim: fale o seu nome, demônio. Fale o que você quer. Fale quem é você. E, gente, aquele demônio, ele tá falando com a voz da Ellie. Lembra da Ellie que foi assassinada? Então, ele tá falando com a voz dela. E aí, ele só fala simplesmente essa palavra pro Roland. Vá devagar. Passe devagar pelos estreitos, pistoleiro. Fique de olho no encarnado. Enquanto você viaja com um garoto, o homem preto viaja com a sua alma no bolso. Nisso, ele enfia a mão lá dentro, ele questiona de novo se ele tem mais alguma coisa pra falar, o demônio fica quieto. Ele arranca de lá de dentro somente o maxilar. Só o maxilar. E ele guarda aquele maxilar com ele. Por que que ele guarda? Porque é um artefato místico pra ele, né, dentro do universo. E ele sobe com os suprimentos, com o Jack, fala, olha, vamos embora. E o Jack fala, gente, realmente era um demônio que tava lá embaixo. E ele fala, sim, era um demônio falante. Ele não vai mais poder atrapalhar. Gente, vamos pegar nosso bonde e vamos ir andando, Jack. E aí ele dá 2 cantis pro menino, extremamente pesado. Ele fala, você aguenta? E o Jack fala, eu aguento. E o pistoleiro, ele é bem impiedoso. Ele fala, olha, eu não vou poder te carregar no deserto se você tiver insolação. Então, o que ele tá querendo dizer? Se não dá conta, você avisa agora, porque se você passar mal no deserto, vou te deixar no deserto e você que se vire. Então, o menino fala não, que ele dá conta, que ele é forte, eles dividem todos os suplementos e eles começam a ir pro deserto. Começa a ir pro deserto, mas o Jack fica numa alegria de deixar aquele posto de parada, por mais que seja a segurança dele, que lá tem a sombra, a água, ele fica muito feliz de entrar dentro daquele deserto infundado, e agora eles conseguem ver as montanhas, tá? Antes o horizonte, você não via nada, agora eles veem as montanhas, e o Jack vira pra trás, ele fala assim, adeus, ele fica tão feliz, ele se despede daquele lugar, ele fala pro Roland, eu tô assim, me sentindo observado, tô sentindo que alguém tá me observando. E o Roland fala assim, eu não duvido que a gente esteja sendo observado. E os dois pegam o caminho do deserto e vão embora. E assim, já fazia 3 dias que eles estavam no deserto, que eles estavam andando debaixo daquele sol quente. E o Roland ficou extremamente impressionado com a destreza e firmeza do Jack, porque assim, aquele menino, ele andava, enquanto mandava ele andar, ele andava, quando mandava parar, ele parava, ele era extremamente obediente. Eu acho que era o medo dele de ser deixado para trás. Então ele reunia toda a força que ele tinha para não desapontar o Roland, para pro Roland ver, olha como eu sou importante, olha como que eu sou suficiente, olha como que eu vou ser bom para te ajudar nessa busca. E aí eles acabam descansando. Só que o que o Roland faz pro Jack descansar? Que o Jack fica muito afoito, né? O Roland faz aquele truquezinho da bala pra ele acabar dormindo, pra ele achar que ele não descansou, tipo, olha, porque o Jack quer andar, por mais que ele não tá dando conta, ele tá dando todas essas forças. Aí o Roland fala, ó, vamos parar aqui um pouquinho, aí vai lá e hipnotiza o garoto pro garoto dormir, deixa o garoto dormir um pouco e continua a caminhada. E nisso, o Roland tira um cigarro, deixa o menino descansando e ele começa a pensar. Ele tem a impressão de que o homem de preto quer ser apanhado. O doutor dele sempre falava assim, cuidado com o homem que finge ser fraco. Você tem que ter muito cuidado com esse tipo de homem. E o Walter estava demonstrando fraqueza. E é uma coisa que ele não faz. Nisso, a mente do Roland volta para os tempos de quando ele era garoto, em Gilead, ainda quando Gilead existia, quando ele estava sendo treinado para ser um pistoleiro. Ele lembrou dos seus amigos, ele lembrou do Kubert, ele lembrou do Alien, ele lembrou do David, que era o gavião dele. E aí ele lembra de um dia específico,
Kurt era o seu mentor, a pessoa que ensinava ele. Nesse dia tava ele e Kubert sendo treinados. Kubert ele foi muito lento nesse treinamento, porque era treinamento assim de homem mesmo, por mais que ele fosse um garoto. E ele acabou levando um belo de um safanão do Kurt, o Kubert caindo, que é um dos amigos do Roland, cai e se machuca muito. E ele pega e responde o seu mentor na língua inferior. Isso faz com que ele bata mais no Kubert ainda. Fala assim, você tá se tornando pistoleiro, aqui você tem que falar na língua superior. O Kubert, ele faz gracinha quando o Kurt tá virando, ele faz gracinha com as mãos. Só que o Kurt não é besta, né? O Kurt vai lá e bate nele de novo. Gente, ele bate no menino assim, ó, da cara dele ficar inchada. E acaba que o Roland, na verdade, o que ele faz, ele mostra a língua, pessoal. Ele mostra a língua pro Kurt. É quando o Kurt vira e bate nele de novo. Aí o Roland vai ajudar ele a levantar. O Kurt fala, olha, não tem comida pra vocês dois. Vocês sumam da minha frente antes que vocês apanhem mais. Porque esse é um método de ensinamento de Gilead, gente. Se vocês não andam da linha, é espancamento. É o que acontece com as crianças lá. E então eles estavam avisados, né? Isso, gente, o Roland tá lembrando quando ele era criança. Ninguém ia dar comida pra eles. Eles treinaram o dia inteiro, eles estavam morrendo de fome. Só que tem um cozinheiro que chama Rex. E esse cozinheiro sempre dá comida pra eles. Ele, mesmo o Kubert, porque o Kubert tem essa dinâmica de deixar as crianças... crianças, né? Eles têm seus 10, 11, 12 anos. Então, pra minha criança sem comer, então eles correm para a barra do Rex, que é um dos cozinheiros, e o Rex alimenta eles, né? E nesse dia específico, o Rex fala, olha, vocês comem aqui, vocês comem logo, se vocês quiserem sobremesa, pede lá pra moça que ela também vai dar sobremesa pra vocês, mas vocês vazam daqui que eu não quero problema com vocês. Aí, depois de comer a refeição deles, o Kubert e o Roland, eles vão comer embaixo das escadas que fica no fundo. Nisso, o Rex aparece, o cozinheiro Rex aparece conversando com um soldado. E eles começam a ter uma conversa muito estranha. E aí, o guarda fala assim pro cozinheiro, o homem bom... Farson, tá? O homem bom se chama Farson. Ele tem uma tarefa pra você. Daqui 2 ou 3 semanas, você vai ir lá em tal lugar e você vai pegar uma quantidade de carne envenenada. E você vai fazer essa carne envenenada lá em Tauston, é o nome da cidade. E nisso, os meninos ouvindo tudo. Traduzindo, gente, o homem bom, ele tá tentando dar um golpe de Estado. Ele tá tentando destruir com a burguesia. Digamos assim, burguesia, né? Ele quer tirar as pessoas do poder e liderar as massas. Isso é o discurso que ele prega, tá? Mas não é bem isso que ele acaba fazendo. E aí, os meninos que não são bobos nem nada, sabem quem é o homem bom, sabe qual que é a política deles. Eles sabem que tem infiltrados em Gilead. Eles acabaram de descobrir que o cozinheiro, que sempre ajuda ele, é um dos infiltrados. E nisso o cozinheiro fala assim, tá, mas eu vou envenenar Tauston. Tem crianças lá? E aí o cara fala assim, cara, criança tem em todo lugar. Olha, a gente já vem envenenando, a gente já vem trabalhando para um homem bom há muito tempo e já vem criança morrendo e você não se questiona disso. Então, assim... Ele fala que ele tá com um homem bom e que ele vai fazer o que for necessário até chegar ao mar claro e que ele vai seguir sim, que ele vai fazer o que foi destinado, por mais que seja contra a vontade dele. E nisso, ó, o Roland e o Kubert de bituca ouvindo tudo. O Roland, ele fica assim, estarrecido, porque não tem como na cabeça dele o Rex, que já cuidou dos machucados dele, que já tratou com amor ele, que quando todos os cozinheiros negavam comida, dava comida pra ele, ser um traidor. E quando ele olha pro Kubert, que é o amigo dele, ele fala que ele viu no Kubert os olhos de um pistoleiro, ou seja, ele tava extremamente assim... nervoso e determinado. Não importa o quão amável e o quão bom Rex foi com esses 2 garotos. Eles estavam traindo Gilead, estavam traindo a sua própria pátria. Nisso, o Roland conta tudo pro pai dele, né? O pai dele chama Steve, ele é meio que o chefe dos pistoleiros. E aí ele questiona os garotos, vocês têm certeza que eram essas 2 pessoas que estavam envolvidas, que eram esse cozinheiro, esse soldado, e o Roland diz que sim, que tinha certeza. E ele fala que ele teve que se segurar muito para ele mesmo não tirar a vida do Rex naquele momento, que aquilo nele deu muita revolta. E o pai dele fala que eles vão seguir com as medidas, o Rex vai ser executado no alçapão.
ele fica em cima do alçapão com a corda, puxa e você já sabe o que acontece. E o Roland falou, eu quero estar lá quando isso acontecer, eu quero ver. Gente, o Roland tinha 11 anos de idade. 11 anos. O Kubert tinha em torno de 10 anos, ele era um ano mais novo. E os dois queriam estar lá para ver que isso ia acontecer, porque assim, eles tinham um senso. Eles, como eu falei, eles estão sendo treinados para ser pistoleiros, então eles têm esse senso de moralidade, senso de ética, esse senso de compromisso com o K muito, muito forte. Então acaba que o pai, os dois conversam lá, a gente vê que o Steve, o pai do Roland, ele é muito... o Roland é criança, né? E a gente vê que o Roland é o reflexo do pai, do pai mais novo, né? O Roland, quando ele fica velho, ele vira o pai dele, ele é extremamente impiedoso, o pai dele bem impiedoso, não fala um obrigada, não agradece o menino, só fala que vai cuidar e que se ele for homem e tiver coragem o suficiente para ver, ele pode ver. Nisso, pessoal, o pai do Roland, ele fala assim que é melhor não ver, que é melhor o filho não ver, mas ele faz questão. E nisso, eles entregam uma cartinha de dispensa pro Kurt, que é o mentor deles, dispensando eles daquele dia de treinamento, o motivo. E o Kurt fala, peraí, antes de você irem, tome, dá um objeto para cada um. Ele dá um pedaço de pão. E ele fala assim, quando terminar o enforcamento, cada um vai colocar um pedaço de pão embaixo do sapato, embaixo do pé da pessoa. E nisso, enquanto o Roland e o Kubert tá indo, o Kubert fala que ele não quer ir, que ele não quer ver. E o Roland fica insistindo, você precisa, a gente precisa ir ver. E isso magoa muito o Roland. O Roland ainda chega a pensar, antes eu ter visto todas as crianças e todas as pessoas mortas de Tustan, doeria menos do que eu ver o Rex morto. Então, assim, vocês têm noção do senso de civilidade que o Roland tinha desde os 10 anos? Entregar uma pessoa que ele amava, que ele gostava. Amava, às vezes, é uma palavra forte, mas que ele tinha um grande senso de admiração diretamente para a morte. Então, assim, eles chegaram muito cedo, o Kubert não queria participar, mas acabou ficando. Nisso, o Rex, ele vem sendo trazido, a multidão vai jogando as coisas nele. Tem um pistoleiro que tá conduzindo o Rex e fala assim, você deseja confessar, fazer sua confissão? E o Rex fala assim, que ele não tem nada a confessar e que em momento nenhum ele esqueceu a face do pai dele, que ele tava com ele esse tempo todo. E o Roland, ele olha muito atentamente pra multidão. E ele meio que viu, parece que uma sensação de euforia na multidão, e aquilo inquietou muito ele. O Rex já tá lá com a corda em cima do palco. O Kubert, muito assustado, pega na mão do Roland, os dois ficam... Gente, eles são crianças, eles estão tendo atitude de adulto, mas eles ainda são crianças. Um pega na mão do outro com muito medo. E nisso... o pistoleiro começa a falar para todo mundo, a acusação é de crime capital, você cruzou a linha branca. Aí ele fala, eu, Charles, filho de Charles, confio eternamente em você, escuridão. E nisso ele vai falar assim, eu nunca, só que nem deu tempo dele terminar de falar, porque o pistoleiro puxa o alçapão e fala, conte suas histórias no subterrâneo. E nisso ele cai o pescoço. O Kubert e o Roland não queria subir lá, não queria colocar o pão embaixo dos pés do homem morto. Isso é uma coisa, é uma tradição que eu não sei explicar pra vocês o porquê disso, ainda não foi apresentado. Eles foram mais por medo do Kurt descer o cacete nos dois, porque ele morria de pavor do homem, porque o homem batia neles mesmo, e deixou o pão lá. Essa lembrança que o Roland teve durante que ele tava no deserto, aí a gente começa a entender esse processo de se tornar pistoleiro, como é difícil, como é o treinamento, como a honra é muito forte. O pistoleiro, ele guarda a honra, ele guarda o K, né? E isso foi um passo muito importante na trajetória para eles se tornarem pistoleiros. A lembrança passa, né? Porque ele tava lembrando, volta lá pro deserto, com o Jack acordando. E quando eles acordam, eles, tipo assim, eles olham as montanhas e estão bem na frente deles. E quem tá lá na montanha? Quem tá lá em cima, como aquelas cabrinhas que ficam andando na montanha? O Walter das Sombras. E ele ainda dá
dá um aceno ainda, ó, gente, eu tô perto, eu tô perto. E aí, tipo, provocando o Roland. E aí o Jack fala, será que é ele mesmo? E o Roland fala, eu não tenho dúvida que é ele. Ele tá deixando a gente chegar mais perto. E nisso, eles pegam o caminho deles pra chegar nas montanhas. Só que se o deserto tava ruim, se o deserto tava complicado, nas montanhas ficou 1000 vezes mais complicado. Eles começaram a subir a montanha, aí começou a mudar. Começou a ter um pouco mais de vegetação, a subida começou a ser bem íngreme. Chegaram muito cansados à noite, acharam um lugar lá bom pra dormir, deitaram. Quando o Roland acorda, cadê o Jack? O Jack sumiu, o Jack não tá mais lá. O Roland sai desesperado, porque o Roland sabe muito bem onde o Jack tá. O Roland tá ouvindo. O Jack tá bem no meio do centro de um oráculo sexual. O que é um oráculo sexual? É uma entidade espiritual, não necessariamente humana, que fica preso, tá? Ele tem aquela delimitação presa, ele sempre fica em lugares extremamente inacessíveis, onde passa pouca gente, e na hora que passa alguém entra, a necessidade sexual deles está muito grande, que ele suga tudo que eles podem. Então, assim, eles têm esse desejo sexual com um meio de comunicação. Então, assim, enquanto eles molestam sexualmente, eles vão passando mensagens para você. Mensagens de futuro, mensagens que você pode precisar, só que isso ele vem com alto custo, porque ele vai te drenando. Então, o Jack, ele tava no meio desse oráculo. Esse oráculo, enquanto Roland estava dormindo, foi chamando o Jack. Ou você tem que ser muito forte para sair do transe sozinho, ou alguém te tira. No caso, o Roland tirou o Jack de lá, tirou ele dessa delimitação do oráculo, levou ele pro acampamento e falou, Jack, você fica aqui, em momento algum você saia daqui, porque eu vou passar a noite fora. Qual que era a intenção dele? Era voltar lá no oráculo e conversar com o oráculo. Gente, e aí ele entra no oráculo sexual. E o oráculo, ele não é nada besta. Ele se apresenta para ele na forma de Susan, o grande amor dele, né? A gente sabe que ela foi morta. Ficando contra ele, ela vai abraçando ele e ela vai beijando. E você não pode ceder, né? Você tem que ceder um pouco pra ele te contar. E nisso, o Roland fala assim, me fala a sua profecia. O que você tiver pra falar, você fala pra mim. Porque o oráculo faz profecia. O oráculo, ele quer tirar uma casquinha. E o Roland, assim, forte, tentando não se entregar. Então ele percebe, eu tenho que me entregar um pouco pra ela poder abrir a boca. E nisso ele vai se entregando. Ele vai se deixando levar. Ele fala sua profecia pra mim, só que você fala a verdade. E aí ela fala assim, não, eu não quero falar, porque ela quer consumir o Roland, ela quer ficar com o Roland. Vai se deixando levar cada vez mais, ele tá quase adormecendo, ele tá quase caindo no encanto do oráculo. Ela fala pra ele, 3 é o número do seu destino, 3 fica no centro da sua busca, outro número vem mais tarde, mas agora é o número 3. Então assim, aí ele fica falando assim, que 3? Aí ela fala assim, vamos ver parcialmente, né? Eu consigo ver parcialmente aqui. Ele fala, então você fala logo o que você pode falar. Aí ele fala assim, o primeiro é um jovem de cabelo preto. Está próximo do roubo e do homicídio. Um demônio tomou conta dele. O nome desse demônio é heroína. E o Roland de heroína, o Roland não sabe o que é heroína. E o oráculo não faz nem questão de responder ele, né? Tipo assim, porque ele pergunta, que demônio é esse? Nunca ouvi falar nele, nunca ouvi falar num demônio chamado heroína. Aí o oráculo fala, o espelho da profecia tá obscurecido. Pistoleiro, não se esqueça, existem outros mundos, existem outros portais. Não deixe as portas passarem. E aquilo pro pistoleiro não faz muito sentido. Aí ele pega e fala assim, e o segundo? Aí ela fala assim, o segundo é ela, e ela vem de rodas. Não vejo mais que isso. E o terceiro? O terceiro é morte, mas não pra você. Aí ele pergunta, e o homem de preto? O homem de preto tá perto? Tá perto sim, em breve você vai falar com ele. Do que vamos falar? Aí o oráculo responde, da torre. E ele pergunta, e o garoto? E o Jack? Aí ele fica mudo. Aí ele fala assim, fale-me do garoto. O garoto é a sua porta para o homem de preto. O homem de preto é a sua porta para os 3. E os 3 são um caminho para a Torre Negra. Aí ele assim, como? Você não pode me falar mais? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Porque assim, ele sabe que ele vai ter que sacrificar o Jack. Porque se ele precisa... o Jack é o caminho
pra ele chegar ao Homem de Preto. E aí ela fala assim, eu só consigo falar parcialmente pra você. Isso, ela não fala mais nada de importante. Ele quer saber como que ele pode poupar o Jack. Ele não pode ser poupado? O Roland pergunta. E ela fala assim, pode. Aí ele pergunta como. Aí ele fala, pare, pistoleiro. Levante acampamento e vai pra noroeste, porque ele tá indo pro oeste, né? No noroeste ainda há necessidade de homens que vivem pela bala. Ele fala, eu estou jurado pelas armas de meu pai e pela traição de Martin. Martin não existe mais, o oráculo fala. O Homem de Preto comeu a alma dele. Você sabe disso. Fala, eu estou jurado. Então, você está condenado. Faça o que você quiser comigo, sua puta. Então, assim, basicamente, esse discurso é... Tem como salvar o Jack? Tem. Se você levantar acampamento, desistir da sua busca, esquece o oeste e vai pro noroeste. Só que, como a gente falou aqui, ele já tá jurado. Nisso ele deixa o oráculo abusar um pouco mais dele, pois ele resiste, ele consegue se livrar, ele sai das delimitações do oráculo. Quanto mais eles vão subindo aquela montanha, mais a escuridão vai tomando. A relva, a selva vai deixando tudo muito escuro. E quanto mais nessa montanha, ele pergunta pro Jack se o Jack vai dar conta de subir. O Jack disse que sim. E numa dessas noites, ele questiona o Roland, por que eu tô aqui? E aí o Roland fala assim, o Homem de Preto te trouxe pra cá, que eu preciso de você pra chegar na torre. E aí ele fala assim, que não tá entendendo, ele fala tipo assim, nem eu entendo o que tá acontecendo, nem o próprio Roland entende. E aí o Jack quer saber mais sobre ele, tipo, da onde que você... Aí o Roland fala assim, no seu mundo existe a Bíblia? Aí ele fala assim, sim, existe a Bíblia, Jesus, Moisés. Ele falou assim, então, eu venho de uma terra chamada... que tem na Bíblia, que chama Nova Canaã, que é o quê? Que é a Gileade. Era uma terra muito linda, muito próspera, a terra que fabricava os pistoleiros. O menino pergunta ao Jack, e você abandonou sua terra? E ele fala, minha terra não existe mais, todos estão mortos, eu sou o último que restou. Então assim, gente, de Gileade, que era a capital, era a representação da grande civilização no mundo médio, e era da onde se fabricava os pistoleiros, ele é o último que sobrou, o último da sua linhagem, tanto como pistoleiro, como cidadão de Nova Canaã. O Roland fala que não existe mais, o Jack fala assim, houve uma guerra, e ele fala assim, não, o que houve foi uma revolução. Nós ganhamos todas as guerras, mas nós perdemos a última. No final, ninguém ganhou, porque o que imperou foi a destruição. Então, essas são as únicas palavras que ele fala pro garoto, ele não se adentra mais no que passou, e a gente não sabe mais como que se desenrolou essa revolução em Gileade. Gente, e essa noite o Roland pensou que ele... Na possibilidade que ele ia ter que sacrificar o Jack em algum momento, porque o oráculo disse que se existia, ele perguntou se existia como salvar o Jack. Então, salvar do quê? E o oráculo disse, você tem que voltar se você quiser. E ele ficou se deparando com isso. Numa das caminhadas, agora eles estão numa montanha, a luz não pega, o Jack vê uma pegada do Martin, né, o autor das sombras, o Homem Negro, e isso deixa o Roland muito encabulado, porque todo o deserto que ele andou, ele nunca viu uma pegada desse homem. Ele via resto de coelho, resto de fogueira, mas nunca uma pegada. Ele tava deixando aquilo cada vez mais visível. E chega ao ponto de que eles estão numa montanha e o Walter tá do outro lado da montanha, e eles se entreolham. Um pouco antes deles se encontrarem na montanha, o Jack para e o pistoleiro fala, vamos. O pistoleiro muito firme, vamos continuar. E o Jack fala, eu não vou, você vai me matar. E o Jack, no coração dele, o Jack já sabe. E aí o pistoleiro fala, se você quiser ficar, então você fique, pois eu vou. E nisso, o menino vai ficar, gente? Pelo amor de Deus, tá num lugar sombrio, tenebroso, óbvio que o Jack vai. E assim, o Jack, ele vê o Roland já como um pai, ele tem sentimentos muito fortes pelo Roland, e o Roland também tem sentimentos muito fortes pelo Jack, só que o Roland a torre é mais importante. Então, pessoal, é isso. Eu falei que eu ia terminar o vídeo, o resumo do livro nesse vídeo, só que tá ficando muito grande já, e falta muita coisa para ser contada ainda. Então, a gente se vê no próximo vídeo. O que vocês acham? O Roland vai sacrificar o Jack ou o Roland vai abandonar essa ideia? O menino tá desesperado, o menino não quer ir com ele, mas ao mesmo tempo não tem como ele ficar lá sozinho. Então, a gente vai descobrir o que vai acontecer na próxima parte. Provavelmente serão mais 2 vídeos com o restante do percurso dele com o Jack pelas montanhas e a conversa final dele com o Walter. Então, basicamente é isso. Um beijo pra vocês e tenham uma boa noite. Ah, pessoal, e se inscreva no meu canal,
quem não é inscrito, quem gosta do meu conteúdo. Eu sei que eu tenho que falar isso logo no começo do vídeo, mas eu esqueci. Então se inscreve aí se você gosta desse tipo de conteúdo para dar uma força. Eu tô começando, sou uma criadora de conteúdo literário e eu agradeceria muito e todos tenham um bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Tchau, tchau!